num sistema que se diz presidencialista, chegar ao nível de insatisfação, impopularidade a que esse que se diz presidente chegou. Então eu acho que liberar certos recursos, tudo bem. Isso está previsto na Constituição, na legislação do país, e há regiões do país que realmente precisam, como o Nordeste, que é sempre o irmão esquecido, né? Mas a gente sabe que desta vez a liberação não teve nada a ver com o interesse coletivo. Foi feita para comprar, o nome é esse, comprar aqueles que o votar a denúncia, o pedido de processo contra o presidente da República. Ora, o normal, até politicamente, foi burrice evitar o processo. Porque é no processo que a pessoa se defende. Até por uma questão mesmo de ordenamento constitucional. O direito de ampla defesa está na Constituição. Então o presidente da República foi cerceado nesse direito. Porque quer ele queira, quer não, ele está aí na opinião geral como pessoa que cometeu gravíssimos crimes. E a Câmara, querendo salvá-lo, na verdade enterrou mais ainda o presidente. Porque ninguém evita esse juízo, que é geral. Um presidente tem só 3% de popularidade, se é que ainda tem. Eu ainda acho que não tem. Da votação, pode ser que ainda tem. Mas foi um erro grave dos deputados que votaram pelo não prosseguimento. Agora, eu também acho, por outro lado, que não devia haver essa determinação constitucional da Câmara provar. Se ele está acusado de crime, que o tribunal julgue, que o Supremo Tribunal julgue. Para isso é que ele existe, já acham demais esse tal foro privilegiado. Privilegiado por quê? Quando a lei diz que todos são iguais perante a lei. E não é o exercício temporário de uma função pública que vai dar a esse cidadão direito de ter um processo num tribunal, no tribunal que se diz Supremo. Então eu acho que foi um erro político grave, não foi nenhum julgamento jurídico, foi político no mau sentido da palavra, porque nem político foi, na verdade. Se fosse política, a política é a arte de fazer o bem coletivo, então não foi. Tá. Ô, Reginaldo Vasconcelos, eu quero colocá-lo nessa perspectiva dessa discussão, mas só lembrando o seguinte: primeiro, é como se o processo, o pedido de investigação, o processo contra o presidente e seus ministros estivesse agora sobreestado, para usar uma figura da linguagem do direito, porque isso não quer dizer que ele não será processado imediatamente após o término do exercício do seu mandato. Sem foro privilegiado. E sem foro privilegiado. Essa foi a argumentação, inclusive, daqueles que votaram pelo não prosseguimento da denúncia agora. Eu queria, então, a sua análise dessa perspectiva. Não, eu concordo com o professor Roberto Martins Rodrigues em relação aos processos. Eu também não sei por que é que o Legislativo tem que concordar com o Judiciário, opinar. Eu também não entendo isso, mas está lá, é a lei. Como também a lei permite essa liberação de emendas. É em nome do detentor do poder originário, no caso, o eleitor. Porque como são pessoas eleitas... Essa é a teoria, como eu estava dizendo, é a teoria, mas... Esse foi o argumento, foi o furamento do próprio Supremo para poder, inclusive, na decisão... Outro absurdo, professor, que a lei permite, essa coisa de demitir ministros para eles virem para o Legislativo votar, isso aí voltar para o Executivo, quer dizer, são coisas absurdas. Agora, eu pessoalmente não sou a favor, não era a favor de que prosperasse a denúncia contra o Temer. Agora, por uma razão muito simples, não defendo o Temer nem a corja que ele liderava e que ele lidera e que liderou durante os governos todos, está aí uma parte presa, todos eles suspeitos. Mas, pessoal, eu vou dar um exemplo para que o povo que não entende de direito, que não entende de política, entenda, porque de medicina todos nós temos um pouco, né, de médico e louco. Eu vou dar um exemplo, ou dois exemplos, Arnaldo, na medicina. No processo de impeachment, houve um transplante. E o único órgão compatível, constitucionalmente compatível,
era a vice-presidência. A Constituição diz que é quem substitui. Então houve um transplante e o órgão que foi colocado, bom ou mal, foi o Temer. Concordam comigo? Mal. Hein? Mal. Órgão Sim, mal. um órgão De mal. jeito nenhum. Sim, um órgão mal. Mas acontece que você, agora, porque todo esse movimento para sair, para julgar o Temer, não é pela justiça, Roberto, não é. Eles estão querendo tirar o Temer por questões políticas, para vingar o impeachment da presidente Dilma. A verdade é essa. E aí você tira o órgão que, com toda a rejeição que o organismo está tendo, se você tira o órgão a essa altura, que não tem outro compatível, quem é que substituiria? O Brasil ia entrar num buraco. Mas tem. Então você mata o paciente. Bem ou mal, Vou lhe dar outro exemplo na medicina. Pode ser até um outro. Se o Arnaldo me der tempo. Dá Dar outro exemplo da medicina. Se você encontra um sujeito com uma faca enterrada nele, tá certo? O seu primeiro impulso é tirar essa faca. E aí você mata o sujeito por hemorragia. Você tem que levar para uma UTI onde essa faca é tirada num processo controlado. Qual é essa UTI? É o processo eleitoral regular que vem aí. Se você tira o homem agora, o país já esse desprestígio internacional, tentando. Porque do jeito que eles estão aí, fiscalizados pelo Ministério Público, pela polícia, não vai dar para fazer estrago do que já fizeram. É levar, empurrar essa carruagem constitucionalmente, porque ninguém ainda está fora da institucionalidade, até as eleições. É o que eu acho, sem defender Temer. Estou defendendo o país. Com todo o respeito, Reginaldo, e eu respeito a sua opinião. Admiração, tá? Mas eu acho o seguinte, que falta de governabilidade existe desde que o Temer assumiu. Então não fale de dizer, não vou tirar, porque vai ter falta de governabilidade, que tenha. Porque às vezes a hemorragia é necessária. Deixa eu colocar o professor Alto Filho nessa discussão, nessa perspectiva. Olha, eu acho que o uso de metáforas médicas na política é muito perigoso. Não, mas o cara também não morre, fica só na conversa. No meu entender, a questão mais grave não é a que nós discutimos até agora. A questão mais grave é a seguinte: nós temos uma quadrilha de bandidos, de assaltantes, de batedores de carteira no Poder Executivo Federal e no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, porque o Senado salvou este ladrão chamado Aécio Neves, ladrão e playboy. Playboy até que eu não sou contra não, sabe, Roberto? Depende. Mas roubar o povo não. Depende, quando o playboy usa o próprio recurso, tudo bem. E pronto, é nesse sentido. Né? É isso que eu ia dizer. É verdade. O Senado salvou só uma pontuação. Antes fossem batedores de carteira. Até porque antes fossem. A maioria da população eles não batem tem a mais carteira da do nação. erário federal. Né? E veja, o próprio Tasso Gereissati, que está brigando com o Aécio pela presidência, votou a favor do Aécio no Senado. Quer dizer, olha a hipocrisia. Então nós temos... E os assaltantes do Executivo e os assaltantes do Legislativo, tem algum judiciário que ainda não se levantou a questão do judiciário. Isso forma uma quadrilha só. A questão mais grave, Roberto e Reginaldo, é o seguinte, é que o povo, você disse muito bem, Roberto, repudia isso. O povo repudia o Congresso, as pesquisas mostram o que o povo pensa do Congresso. As pesquisas mostram o que o povo pensa do Temer. 3% na última pesquisa, já faz tempo, aceita o Temer, o resto não. Que são os 3% ricos que se beneficiam. Né? Claro. Então veja, e aí? Voltamos àquela... tem a questão do erro da pesquisa, para mais ou para menos. Isso, que dá em torno de 3. Né? Então veja, aí voltamos à questão do controle, que discutimos quando tratamos do judiciário. Os controles democráticos que a sociedade tem, que a soberania popular tem, numa democracia representativa, estão se provando insuficientes, que é o controle através do voto, da eleição. Porque você elege o governante para um mandato de 4 anos. Você elege o senador para um mandato de até 8, você elege o deputado federal para um mandato de 4. E neste período ele reina absoluto. Fica imune. Né? Então veja, nós precisamos inovar e estabelecer mecanismos em que a população
possa retirar do poder aqueles que ela elegeu e que deixaram de cumprir o que prometeram, que é o tal do referendo confirmatório do mandato, que está na Constituição Bolivariana da Venezuela, o artigo 72 da Constituição Bolivariana, que essa imprensa burguesa brasileira, que é outra coisa que nós vamos ter que mexer, que é nessa imprensa monopolista, capitalista, mentirosa, é uma indústria da mentira, vive dizendo que tem ditadura na Venezuela. Mas lá eles podem tirar o presidente, eles podem tirar os governantes, eles podem tirar os parlamentares e até os juízes da Suprema Corte, aqueles que são eleitos. Então veja, nós precisamos do mecanismo, não é? Que é, primeiro, um mandato imperativo. O sujeito vai cumprir um mandato e pode ser retirado, né? Lá é após um ano de exercício, pode ter um mandato, o referendo confirmatório do mandato. A Câmara Municipal de Fortaleza, na sua lei orgânica, tem o veto popular a leis, projetos de leis e a obras públicas ou privadas. Por esse dispositivo que nós ajudamos, o Roberto e eu, fizemos parte da comissão, quando o Tim Gomes era o presidente, eu quero fazer essa referência ao Tim, nisto ele merece a referência, não é? Foi presidente, ele fez a reforma da lei orgânica, e nós introduzimos o veto popular para projetos de lei e para obras. 5% do eleitorado da cidade pode suspender a vigência de uma lei aprovada pela Câmara. Entra com o pedido de veto, a Câmara recebe, confere se tem 5% do eleitorado e imediatamente tem que convocar um referendo confirmatório, se aceita a suspensão definitiva ou se revoga a suspensão. Mesma coisa com a obra pública ou privada. 5% do eleitorado de um bairro que tem uma obra que prejudica o bairro pode suspender aquela obra, a prefeitura, aí não é mais a Câmara, é obrigado a convocar um referendo confirmatório. Então nós precisamos ter esse tipo de mecanismo para os políticos, para os deputados e para os governantes, não é? Porque tendo isso, nós podemos ter o controle social. O Spinoza, o velho filósofo do século XVII, dizia o seguinte: olha, numa república é preciso entender uma coisa. Essa coisa, por isso que eu não gosto dessa lei da ficha limpa, que é uma lei criptofascista. A lei da ficha limpa quer que o político individualmente seja honesto, que todo governante seja absolutamente honesto. É querer, como dizia o Spinoza, é querer um governo de anjos. A sociedade humana é constituída de seres humanos, e os seres humanos são, pela sua própria natureza, dotados de interesses e paixões, dizia Spinoza. Portanto, nós temos que constituir um governo republicano com as pessoas humanas e não com os anjos. Diz o Roberto que não vem de Marte. Temos que constituir com as pessoas como elas são. Agora, temos que criar mecanismos para que essas pessoas no poder cumpram as regras da justiça, as regras do bem comum e não busque atender seus interesses e paixões. Mas isso são os mecanismos que se o estabelecem. nosso direito já estabelece a questão do desvio de finalidade. Mas é pouco, porque você tem que ter um mecanismo prático que a população possa acionar. Esse mecanismo é o referendo confirmatório. Pessoal, eu mas concordo olha, com você. mas já no sistema eleitoral, a coisa é falha. Eu não acredito nessa coisa da democracia representativa. Quando uma campanha é movida à mentira, se você disser, vender um sabonete na mídia, dizendo que ele tem um determinado efeito e ele não tem, é propaganda enganosa. Mas um político vai à televisão e se vende como um herói e promete mundos e fundos e não faz nada e fica por isso. Depois, tem aquela coisa do suplente. Por que que o Temer é presidente? Porque era vice da Dilma. Ele não foi eleito diretamente. E os suplentes também. Não, Reginaldo, aí sai um entre o Reginaldo, outro. Isso é um jogo. Não, esse aí e a vontade do povo. Reginaldo, esses mecanismos, eles são meios. Nós precisamos de um mecanismo que atinja o fim. Se o sujeito se candidata e mente que cai de costa, quando ele assumir que votar no Congresso, o primeiro ato dele contra aquilo que ele pregou, os seus eleitores podem acionar deveriam o poder. veto. Deveriam poder. Veja, perdão. Isso. Né? É nesse sentido que eu digo, nós precisamos... recall. Isso, nós precisamos introduzir mecanismos
de participação popular na democracia representativa, que é o que os teóricos Ele não hoje fingiram. chamam de democracia participativa, Ativa. substituindo Ele a não- representativa ele não pura, porque ela se tornou insuficiente para representar Não autenticamente fingiram- a vontade Não popular. fingiram isso quando tiraram a Dilma? O que ela fez? Nada. É porque estava um mau governo, na opinião de alguns. Daqueles que querem o poder. Mas quem tirou não foi o povo. Não Pois foi. é. Isso Foram que eu seus tô dizendo. representantes. Pelo Estou povo frisando isso. Bom, eu vou fazer mais um intervalo, que a produção já nos sinaliza que esse tempo já se esgotou para esse bloco. E quando nós voltarmos, eu quero colocar aqui uma questão da nossa política regional, nossa política administrativa regional, que foi exatamente a extinção do Tribunal de Contas dos municípios, cuja votação motivou o bate-boca entre os dois ministros, o Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Até que ponto essa extinção do Tribunal de Contas, levando-se em conta que é uma corte que já tinha mais de 60 anos de criadas, trabalhava para fiscalizar as 184 câmaras municipais e as 184 prefeituras, porque fiscalizava, controlava as contas dos municípios, enquanto que o Tribunal de Contas do Estado trabalhava apenas com as contas do Estado, da administração direta e indireta. E agora absorve toda essa responsabilidade. No momento em que se busca cada vez mais o controle social, o controle das contas, extinguir um órgão de controle nesse instante para concentrar poderes em um único órgão é benéfico para a sociedade? Nós vamos discutir esse assunto no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Reginaldo Vasconcelos, Francisco Alto Filho e Roberto Martins Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco do programa a discussão entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. No segundo bloco, a suspensão do pedido de processo contra o presidente Michel Temer e seus dois ministros, Moreira Franco e Raimundo Padilha. E neste bloco agora, eu quero colocar para a nossa discussão um assunto de interesse regional. Há pelo menos 90 dias que se discute aqui no estado do Ceará a questão da extinção do Tribunal de Contas dos municípios. Essa corte, é bom que se diga, é uma instituição que já funcionava há mais de 60 anos, responsável, portanto, pela fiscalização das contas dos governos municipais, Câmara Municipal e prefeituras. E por uma questão política, um embate político entre o ex-deputado e ex-vice-governador Domingos Filho e o atual governador e o grupo que o cerca, o deputado Heitor Ferrer acabou por apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e que extingue o Tribunal de Contas dos municípios. Essa PEC ela foi judicializada pela Associação Nacional dos Tribunais de Contas, a Articom, e também pelo próprio tribunal aqui local, mas o fato é que na última semana, objeto inclusive da discussão entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, por 8 votos a 2, o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará está extinto. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que até então fiscalizava, acompanhava somente as contas do governo estadual, agora tem também a responsabilidade por essas 188 contas do Executivo e 184 contas das câmaras municipais. Eu quero colocar esse assunto para discussão de vocês. Vou começar com você, Reginaldo, do seu ponto de vista jurídico. A argumentação para a ação direta de inconstitucionalidade
patrocinada tanto pelo tribunal local como pela Artricom, que é a Associação Nacional dos Tribunais. De contas dos municípios. Dos municípios, isto. É de que a Assembleia não poderia, no caso, patrocinar a extinção do Tribunal de Contas. Ressalte-se que só existem tribunais de contas hoje, só existiu em 4 estados. Agora, com a extinção do Ceará, ficam somente 3 estados. Qual é a tua percepção? Há, efetivamente, embasamento inconstitucional para essa ação ou o Supremo, ao acolher a decisão da Assembleia, o faz corretamente? Não, eu acho que quem pode o mais, pode o menos. Se pode criar, pode também dissolver, pode extinguir. Não é? Eu acho que, do ponto de vista jurídico, a iniciativa é perfeita. Agora, se discutiu, inclusive, lá no Supremo Tribunal, o móvel dessa iniciativa. Foi dito lá que aquilo tinha uma razão de ser indigna, ou, né, política, de vingança, etc. Eu costumo dizer, Arnaldo, uma blague, que é o seguinte: o que não se deve fazer, quer dizer, o que não precisa se fazer, não se deve fazer, né? Então, eu não sei qual é a economicidade que essa medida vai trazer para o governo. Eu não sei se o Tribunal de Contas do Estado tem condição de suprir essa falta do tribunal. Agora, o que não se deve fazer, o que não é necessário fazer, não se deve fazer. Só por uma questão de política, como você diz, era um órgão sexagenário, né? Era um órgão antigo, tinha sua função. Agora, também há uma crítica à função empreguista desses tribunais. Os membros geralmente são indicados sem critério, por um critério meramente de compadrio, e isso também é negativo, nepotismo, isso é muito negativo. Agora, sinceramente, eu não sei se os efeitos dessa medida, do ponto de vista da economia para o erário estadual e do ponto de vista da eficiência dessa fiscalização dos municípios, que há que ser feita, não é? Se eu não tenho condições de opinar sobre isso. Agora, acho que pode fazer, poderia ter feito como fez, não é? E acho que se não era necessário, não deveria ter sido feito, é a minha opinião. Professor Roberto Martins Rodrigues. Eu faço minhas as palavras do doutor Reginaldo. Agora, quanto ao mérito, eu não estudei profundamente o assunto, apenas lendo os jornais, os comentários, os debates. Do ponto de vista estritamente jurídico, não é um ato errado o que foi adotado. Porque se era a emenda constitucional, outra pode desfazer o que a primeira tinha feito. Agora, no mérito, e esse negócio do nepotismo, do excesso de nomeações, de cargo de comissão, aí tinha que extinguir um bocado de órgão público. Porque não era só no Tribunal de Contas do Município, era de maneira geral no país todo. Agora mesmo a gente viu que para salvar, embora temporariamente, acho eu, no andamento de um processo contra ele, o presidente da República baixou vários atos, criando cargos em comissão, distribuindo verbas, que se você não conhecer o verdadeiro motivo, acho até que é interessante para quem as recebe, os estados, municípios. E além disso, no caso do Tribunal de Contas do Município, os conselheiros vão ficar em disponibilidade remunerada, embora ganhando só o salário, digamos assim, típico do cargo, mas os funcionários estáveis. Esses continuarão funcionários. Eles vão ser incorporados ao tribunal. Órgãos. Não, ao órgão do estadual. Ao Tribunal de Contas do Mas Estado. eu quero dizer que não vai haver essa economia toda. O problema que vai haver para os servidores do extinto Tribunal de Contas dos Municípios é o problema da ascensão funcional. Aí vai ter alguns prejuízos para algumas categorias. Ô, professor Aldo Filho, eu queria colocar para a sua observação a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios na perspectiva política. Como se sabe, e a gente acompanhou isso muito de perto, até por dever de ofício,
O ex-presidente, o até então presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, ex-deputado, ex-governador Domingos Filho, teria divergido, obviamente, do grupo de governo, que hoje está no poder, e isto teria sido móvel para que o atual governador, juntamente com o seu grupo, através da Assembleia Legislativa, patrocinasse a extinção do tribunal. Argumento de parte a parte que começa na eleição da presidência da Assembleia, quando o deputado Sérgio Aguiar candidatou-se à presidência da Assembleia contra o deputado José Albuquerque, que foi quem venceu a eleição e é o atual presidente. E, naquele momento, o deputado Sérgio Aguiar, como filho do então presidente do tribunal, deputado Francisco Aguiar, conselheiro Francisco Aguiar, teria sido móvel para essa discussão, essa divergência política, que culminou com a extinção do tribunal. Este é o argumento. O deputado Heitor Ferrer, autor da PEC, que culminou com a extinção, alega outras razões. A razão de mérito é, por exemplo, a economicidade para o estado do Ceará. E ele argue que pelo menos 20 milhões já este ano o estado do Ceará economizou, na medida em que o tribunal tinha um orçamento previsto de 120 milhões e 20 milhões desses foram cortados. O que é, do meu ponto de vista, uma economia até de certo ponto pequena, se você levar em conta, digamos, o mérito do que o tribunal exercia nessa fiscalização de contas, né? Eu queria colocar nessa sua perspectiva política administrativa. Eu faço uma distinção entre o conflito político, que terminou por gerar a extinção, e a natureza e a importância dos órgãos de fiscalização. Houve um conflito entre o grupo político do Domingos Filho e o grupo político do Cid Gomes, representado pelo governador Camilo e pelo presidente da Assembleia, José Albuquerque. As farpas trocadas são de tal natureza que me faz lembrar uma música, e eu vou aqui usar uma metáfora, viu? Vou pedir sua licença aqui, né? Que eu disse que é perigoso usar metáfora médicas, mas metáforas musicais eu acho que a gente pode usar com mais propriedade. O ministro Barroso usou. Barroso usou. Pois é. Então, há uma música cantada por aquele célebre cantor Moreira da Silva. O título da música é Na Subida do Morro. Que diz assim, Kid Morengueira? Na subida do morro me contaram que você mexeu com minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é só, olha, é um machismo. Né? Deixou a nega quase crua no meio da rua. Né? E assim vai. Nessa música, tem um momento lá em que o Moreira da Silva diz: em casa de vagabundo, malandro não pede emprego. Olha, essa metáfora cobre bem o que houve no que tange ao conflito político que terminou pela extinção. Por quê? Porque a acusação que os favoráveis à extinção utilizou com mais força foi que, para eleger o Sérgio presidente da Assembleia, o pai e o Domingos começaram a fazer perseguição aos deputados que haviam sido prefeitos ou aos deputados que haviam sido secretários municipais e que, portanto, é muito fácil você fazer uma perseguição, certo? Se um convênio não tem a assinatura de uma testemunha, aquele convênio pode ser glosado por eles lá e pode se criar uma celeuma, uma tecnia qualquer pode ser transformada num crime de corrupção. Até botar uma data de um mês que não tem o dia 31, né? Exato. Então veja, que havia perseguição e que o Domingos Filho, como conselheiro, e o presidente, pai do Sérgio, como conselheiro, são vetados para a atividade política. Ao aceitar ser conselheiro do tribunal, o cidadão, a cidadã, renuncia